Fala amigos do canal daqui da Aquática Brasil, mais uma vez aqui eu voltando para falar um pouquinho mais sobre características da água do nosso aquário. No nosso primeiro vídeo a gente falou um pouquinho sobre os parâmetros químicos e ficou para essa parte 2 aqui, falar um pouquinho dos parâmetros orgânicos, o que acontece aqui no nosso aquário que pode prejudicar os nossos animais. Então, para você que não conhece aqui o canal da Aquática Brasil, aproveite e já se inscreva aqui no nosso canal. Clique no sininho aqui para receber as nossas notificações. Para você que é do Instagram, do Facebook, sigam todas as nossas redes sociais. Então, para a gente começar falando aqui um pouquinho sobre esses parâmetros orgânicos, né? O que está acontecendo no nosso aquário. Pessoal, a gente tem que lembrar que graças a algumas famílias de bactérias é que a gente tem a possibilidade de manter os nossos peixes nos nossos aquários. É graças a elas que todo o material orgânico que é gerado pelos peixes ou até pela sobra de ração, é graças a essas bactérias que eles passam por um processo de degradação e são transformados em algo que não é tóxico para os peixes. Mas Felipe, como que funciona isso? O que é isso que você está falando? Pessoal, o ciclo do nitrogênio é algo que todo aquarista precisa saber. É claro que vocês não precisam saber quais são as bactérias envolvidas, os nomes dos indivíduos, o que é formado, a quantidade de energia, mas é importante que vocês saibam os caminhos que esse processo de degradação de material orgânico segue até ser transformado em algo que não é tóxico para os peixes. E também nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês também a possibilidade de conseguir acelerar esses processos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre processo de maturação de aquários. Então a gente vai tentar fazer aqui um videozinho bem completinho mostrando para vocês alguns testes. Então começando aqui sobre ciclo do nitrogênio. Pessoal, os peixes, eles estão dentro do nosso aquário ali, nadando na nossa aguinha, e eles estão comendo, estão se alimentando e estão produzindo alguns dejetos, cocô, xixi, muco, então tem resto de ração também no aquário. E esse material orgânico que eu vou mostrar aqui para vocês, ele passa por um processo de decomposição. O primeiro processo de decomposição a gente conhece como amonificação. Então é o material orgânico que é gerado a amônia. Essa amônia, pessoal, é extremamente tóxica para os peixes. Por que ela é extremamente tóxica para os peixes? Porque o peixe, quando a gente tem mais amônia na água do nosso aquário do que dentro do nosso peixe, ele começa a se intoxicar com isso. Isso pode gerar alguns problemas neurológicos no peixe. Então, é um residual que é extremamente tóxico para o animal, que pode levar à mortalidade dos nossos animais. É importante você saber que a amônia ela é mais tóxica em ambientes alcalinos do que em ambientes ácidos. Então a gente precisa prestar bastante atenção na hora que a gente for fazer uma manutenção de aquário, por exemplo. Se a gente tiver uma amônia muito alta, bem provavelmente a gente tem um pH bem ácido do nosso aquário. E se a gente vai fazer uma manutenção, uma troca muito grande de água e a água que a gente vai usar para troca parcial for uma água mais alcalina, e a gente alcalinizar esse ambiente do nosso aquário, a gente pode acabar intoxicando os nossos peixes. Então é importante que vocês observem a tabela de amônia e saibam a quantidade de amônia que é tóxica em ambientes ácidos e quanto que é tóxica nos ambientes alcalinos. Então a gente tem aqui a nossa amônia que vai começar a ser degradada por uma família de bactérias. E o processo de degradação dessa amônia a gente vai chegar no nitrito, então da amônia para o nitrito. Então a gente tem uma cadeia bacteriana aqui surgindo e crescendo em uma quantidade suficiente para dar conta dessa amônia que está sendo produzida pelos nossos animais e transformar isso em nitrito. O nitrito também é muito tóxico para os nossos animais. Ele vai agir no peixe, né, na forma de carregar o oxigênio para o corpo desse animal. Então o peixe não consegue levar oxigênio para o corpo e acaba morrendo por asfixia. Pode ter o oxigênio que for dentro do aquário que o peixe acaba morrendo por asfixia porque ele não consegue carregar o oxigênio para o resto do corpo dele. E quando a gente tem o surgimento do nitrito,
aqui eu vou deixar para vocês, a gente tem uma outra cadeia bacteriana surgindo, se replicando e crescendo em quantidades gigantescas que vão transformar esse nitrito em nitrato. O nitrato já não é muito tóxico para os animais, a gente ali em concentrações de até 50 mg por litro, ele não é um metabólito, a gente pode chamar, tóxico para os animais, mas ele é o resultado de todo esse processo do ciclo do nitrogênio. Então a gente tem desde a matéria orgânica, começando a decomposição, para chegar no resultado final, que é o nitrato. O nitrato, às vezes, em quantidades muito grandes no aquário, ele pode ser uma fonte nutricional para algas. Então, aquários que têm problemas com muita alga, é bem provável que o nitrato esteja um pouquinho descontrolado. E como a gente tira esse nitrato da água? Com as trocas parciais de água, ou a gente também tem algumas mídias removedoras de nitrato. Então, como que a gente vai conseguir observar todas essas etapas desse ciclo do nitrogênio? A gente tem um teste de amônia, então a gente tem aqui o teste da JBL de amônia. Eu fiz um testezinho aqui, procurei até aqui um aquário na nossa estufa com um pouco de amônia, mas está um pouquinho difícil, isso aqui é o mínimo. Então, pessoal, aqui a gente tem o nosso teste de amônia. Eu fiz um testezinho numa água aqui, mas ela deu praticamente zerada essa amônia do nosso aquário, que também o teste de amônia é um teste colorimétrico, e o nitrito, um pouquinho de nitrito aqui para vocês verem o resultado do teste. Quando os valores estão excessivos, esse teste fica extremamente verde, esse aqui extremamente rosado, tá? Então a gente precisa prestar bastante atenção nesses parâmetros aí, para a gente não deixar isso se elevar numa quantidade muito grande, que a gente possa intoxicar os nossos animais. Então é importante que vocês saibam disso, para a gente conseguir mexer no nosso aquário. Todo peixe precisa de qualidade de água. E como a gente consegue essa qualidade de água? É através do nosso sistema de filtragem. E dentro do nosso sistema de filtragem, a gente tem os nossos filtros biológicos. Se você tiver qualquer dúvida sobre sistema de filtragem, a gente já vai deixar um link aqui de um vídeo que a gente fez sobre sistemas de filtragem para você se inteirar melhor em quais tipos que tem, qual que é o mais indicado para o seu aquário. E como eu falo lá no vídeo, a gente também tem dentro desse sistema o sistema de filtragem biológica. Eu estou aqui com a Micromec da JBL. Então essas bactérias que estão se desenvolvendo no nosso aquário, elas precisam de um lugar para elas assentarem. Primeiro, todo o processo ele gera como produção de biofilme, depois fixação bacteriana, replicação bacteriana, até a gente ter uma concentração de bactérias que vão consumir isso que está sendo muito ruim para o nosso aquário. Então, dentro do nosso filtro, a gente tem os filtros biológicos. Quanto melhor é o nosso sistema de filtragem biológico, a gente tem a possibilidade de agregar nesse sistema mais bactéria. Então eu vou deixar aqui uma imagem, dá uma olhadinha, uma imagem microscópica de mídias de filtragem biológica, para vocês verem todas essas ranhuras, buracos que a gente tem formação de colônias bacterianas. E quanto melhor é a nossa mídia biológica, mais bactéria a gente vai ter, mais amônia a gente vai consumir, mais nitrito a gente vai consumir. A gente vai conseguir, através de boas mídias biológicas, qualidade estética de água e qualidade biológica de água. Então a gente vai ter uma água mais transparente, uma água com menos cheiro, uma água que vai fazer os peixes ficarem muito melhor no seu aquário. Então, às vezes é importante a gente pensar nesse sistema de filtragem biológica, porque às vezes, poxa, eu quero aumentar o meu sistema de filtragem, quero colocar mais um filtro. Mas o que dá pra gente fazer sem a necessidade de aumentar outros equipamentos é melhorar o nosso sistema de filtragem biológica. A Micromec da JBL, por exemplo, ela tem 1.500 metros quadrados de fixação bacteriana. Pessoal, é muita tecnologia envolvida aqui, não é só buracos que existem nas mídias, a gente tem canalículos ali, onde as bactérias elas vão se fixar na parte superior, na parte inferior, a gente vai ter essa água conseguindo passar, então é importante que esses canais sejam formados nas mídias, para a gente passar essa água, a gente não ter entupimento dessas mídias que podem de alguma forma ameaçar o nosso sistema de filtragem biológico. Então fica a dica,
Você pode melhorar o seu sistema de filtragem apenas melhorando o seu sistema de filtragem biológico. Então vocês viram pela imagem como faz uma diferença muito grande. Então todos os aquários esse ciclo vai acontecer, a gente vai ter concentrações maiores de amônia, a gente vai ter concentrações maiores de nitrito. Mas como todo aquarista eu também sou extremamente ansioso, porque um ciclo do nitrogênio na presença de material orgânico, a gente precisa ter um material orgânico. Eu não posso simplesmente montar o meu aquário, botar o meu sistema de filtragem para funcionar e esperar que daqui 35 dias eu já vou ter colônias de bactéria para dar conta dos peixes que vão entrar no meu aquário. Eu preciso de alguma forma fornecer energia para essas bactérias, seja ela com flocos de ração, tem gente que faz com pedacinhos de filé de peixe. O importante é que a gente dê energia para essas bactérias, para elas se replicarem e também se instalarem nos nossos sistemas de filtragem. Mas como todo aquarista que eu também sou, a gente é um pouquinho ansioso e a gente pode, de alguma forma, acelerar esse processo de maturação dos nossos aquários. A gente tem aqui, por exemplo, o Denitrol da JBL. O que tem nesse Denitrol aqui da JBL? Bactéria. Muita bactéria para a gente adicionar no nosso aquário e fazer com que essas colônias bacterianas se fixem no nosso sistema de filtragem biológico e acelere o processo de maturação do aquário. O Denitrol, por exemplo, se você seguir à risca esse tratamento que a gente faz usando esse produto, em 2 dias a gente já consegue colocar peixe nesse aquário. É claro que em quantidades menores, mas é sempre importante que a gente precisa colocar esses animais. Não adianta eu utilizar esse Denitrol inteiro aqui e eu não colocar peixe nenhum. Daqui a alguns dias essas bactérias que eu estou inoculando no meu aquário, elas acabam morrendo porque elas não têm fonte de energia. Então é importante que em 2 dias eu já comece a popular o meu aquário com pequenas concentrações de peixes. Se meu aquário cabe 10, 15 peixes, eu começo com 2, 3 peixinhos e é claro que eu vou acompanhando também com os meus testes de água para saber como que esses parâmetros eles estão se comportando dentro do meu aquário. Se de alguma forma eu tiver algum processo de intoxicação, caso a minha amônia suba um pouquinho ou o meu nitrito suba um pouquinho também, a gente tem o Detoxol. O Detoxol, ele serve como um produto emergencial. Você vai montar o seu aquário, vai acompanhar com os testes. Se você tiver esse processo subindo esses parâmetros, você usa o Detoxol, que vai neutralizar cloro, cloramina e também metais pesados, mas ao mesmo tempo ele vai neutralizar amônia e nitrito no nosso aquário. Então a gente já tem o processo do ciclo do nitrogênio e tem algo que também pode tirar o sono de qualquer aquarista, que é a presença de grandes quantidades de fosfato. Eu peguei um pouquinho de água aqui, olha. Isso aqui é um resultado de um teste de fosfato que a gente utilizou aqui a maleta da JBL para fazer. Então é uma água que ela tem uma grande quantidade de fosfato. O fosfato, como o nitrato, ele também é uma base nutricional para a alga. Então se a gente tem uma grande quantidade de fosfato no nosso aquário, esse aquário ele está apto a ter um grande desenvolvimento de algas. Então se a gente tem problema de alga, é sempre importante a gente fazer os testes de nitrato, teste de fosfato, para saber o que está acontecendo. E a gente tem algumas atitudes, como eu disse para vocês, o nitrato com trocas parciais de água. O fosfato também dá para a gente fazer trocas parciais de água, mas a gente tem também removedores de fosfato. Por exemplo, o Fosex Rapid aqui da JBL, que é um produto bem seguro de ser utilizado, bem simples também de ser utilizado, que dá para você facilmente utilizar na sua casa, aí no seu aquário. Então, esse aqui todo o processo orgânico, né, que a gente tem acontecendo do nosso aquário, os processos de maturação, com produção de amônia, nitrito, nitrato, a concentração de fosfato, que geralmente vem da alimentação que a gente fornece para os nossos peixes. Então esse vídeo aqui foi para finalizar um pouquinho aqui essa parte sobre água e a gente continua com os próximos vídeos aí mostrando para vocês novos produtos, também montagens de aquário, conteúdo de qualidade. Então fiquem ligados aqui no canal da Aquática Brasil para os nossos próximos vídeos. Um grande abraço, até o próximo.